Olá galera, sou o Rods, esse é o canal Rods na Garagem. No vídeo de hoje eu vou meter minha mão em vespeiro e vou conversar com vocês sobre gasolina. Que gasolina usar na moto? Esse vídeo é um teste de um novo formato que eu tô querendo ver se fica legal aqui no canal. Vocês que vão dizer aqui no comentário se gostaram. A ideia é responder comentários que as pessoas colocam aqui nos vídeos, né, com perguntas sobre motocicleta, manutenção e os outros assuntos que a gente trata no canal. Para o vídeo de hoje, eu selecionei duas perguntas muito parecidas. O Vadão perguntou: boa noite, tenho uma moto igual à sua e gostaria de saber qual gasolina você usa na sua moto. E o Carlão BRS perguntou também: boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Cara, que gasolina você usa na sua F800R? A minha, quando comprei recentemente, estava abastecida com grid da Petrobras. Mas quando cheguei na minha cidade, coloquei a V-Power, aditivada da Shell, e ela começou a grilar. Retirei quase toda a gasolina do tanque e coloquei a Racing da Shell e melhorou bem, mas ainda dá uma griladinha de leve em baixa. Qual gasolina você recomenda? Qual gasolina eu uso? Na grande maioria dos abastecimentos, eu coloco gasolina aditivada de 3 grandes distribuidoras, BR, Shell e Ipiranga. Mas quando eu estou numa viagem longa, que vai ter 2 ou 3 abastecimentos no dia, eu também coloco gasolina comum. Porque aquela gasolina vai ser consumida toda em apenas 3 ou 4 horas andando. Para explicar essa minha escolha, vamos falar um pouco mais sobre gasolina? Existem 3 tipos de gasolina à venda no Brasil: a comum, a aditivada e a premium. Na BR você tem a comum, a grid e a podium. Na Ipiranga tem a original, que é a comum deles, a DT Clean e a Octa Pro. E na Shell você tem a comum, a V-Power e a V-Power Racing. Qual a diferença entre elas? A base de tudo é a gasolina que é produzida a partir do petróleo nas refinarias. Ela é chamada de gasolina tipo A. As distribuidoras compram essa gasolina e, por lei, elas precisam adicionar 27% de álcool anidro. Essa mistura de gasolina e álcool forma a gasolina comum que a gente compra nos postos. Em agosto de 2020, a ANP baixou uma nova resolução definindo critérios mínimos de qualidade para a gasolina vendida no Brasil. A gasolina comum, a partir lá de agosto de 2020, ela precisa ter no mínimo 93 octanos pelo método ROM e densidade mínima de 715 gramas por litro. Tirando o percentual de álcool, que é bem diferente em cada país, essa especificação nova da gasolina comum é praticamente igual à especificação europeia, americana e de outros países aqui da América do Sul, como Argentina e Chile. Vamos falar da gasolina aditivada. Ela não é nada mais do que uma gasolina comum, que recebe aditivos, detergentes e dispersantes para evitar a formação de depósito, sujeira e goma no sistema de injeção da motocicleta. A octanagem da gasolina aditivada é a mesma da gasolina comum. E ela também tem o mesmo percentual de álcool, 27%. A única diferença são os aditivos de limpeza. E eles não melhoram o desempenho da gasolina, apenas mantêm o sistema todo de injeção e o motor mais limpo. Agora, ao contrário do que muita gente fala por aí, os aditivos também não prejudicam em nada a motocicleta, nada. Seja o tanque, as mangueiras, o TBI, a câmara de admissão ou mesmo os cilindros, os aditivos não deixam marca em nenhum deles, somente limpam. O volume de aditivo por litro de gasolina é muito pequeno e ele é completamente consumido junto com a gasolina na queima do motor. A gasolina premium é um produto melhor, seja por meio da formulação química, como é o caso da Podium, ou por meio dos aditivos específicos, que é o caso da V-Power Racing e da Octa Pro, a gasolina premium tem uma octanagem maior. Os aditivos da gasolina premium também dão a ela um maior poder de limpeza.
Pelo novo regulamento da ANP, a gasolina premium deve ter no mínimo 97 octanos pelo método RON. Mas tanto a Podium quanto a Octa Pro passam de 100, chegam a 102, 103 octanos. A gasolina premium, ela também tem um percentual de álcool ligeiramente menor que o da gasolina aditivada e da gasolina comum. Na gasolina premium, o álcool é 25% da mistura. Agora vamos falar dos efeitos delas nas motos, começando pela aditivada. Por ser a mesma gasolina que a comum, com o mesmo percentual de álcool, e pelos aditivos serem apenas detergentes, a gasolina aditivada não produz nenhum efeito no desempenho da motocicleta. Abastecendo com a aditivada ou abastecendo com a comum, você não deve sentir nenhuma diferença na motocicleta. A diferença entre comum e aditivada aparece no longo prazo e com uso constante. Se a aditivada for usada regularmente, os aditivos dela deixam o sistema de injeção bem mais limpo. Evitam a formação de carbonização, especialmente nas válvulas de admissão e na câmara de combustão, o cilindro da motocicleta. Isso já foi comprovado por vários testes. A gasolina premium, por ter maior octanagem e menor quantidade de álcool, pode realmente melhorar um pouco o desempenho e o consumo em motores mais modernos, que têm alta taxa de compressão. Por ter aditivos melhores que a gasolina aditivada, ela também mantém o sistema todo mais limpo. Mas o efeito no desempenho e no consumo é sutil e muita gente nem percebe a diferença na prática. A gasolina premium tem uma outra característica bem interessante, que ela tem um prazo de validade bem maior. Ela demora mais a envelhecer e formar goma. A gasolina comum começa a formar goma com 2 meses no tanque da moto. As gasolinas premium passam fácil de 6 meses. Então, para aquelas motos que ficam muito paradas, que rodam muito pouco, pode ser uma vantagem colocar a gasolina premium. Vale a pena usar a gasolina aditivada? Essa é uma conta que eu vou deixar para cada um fazer, conforme os seus critérios. Para mim, se a diferença no preço entre comum e aditivada for de 10 a 20 centavos por litro, a gasolina aditivada vale a pena. Mas se custar mais que 20 centavos por litro, não vale. A conta é a seguinte: cada abastecimento que eu faço aqui na F800R costuma colocar 10 a 11 litros. Se a gente contar 10 ou 20 centavos por litro, isso vai me custar de R$ 1 a R$ 2 por abastecimento. Fazendo a conta para 10 mil quilômetros, considerando o consumo de 20 quilômetros por litro dessa moto em média, o custo vai ser de 50 a 100 reais em 10 mil quilômetros. Esse custo eu acho perfeitamente aceitável para o benefício que eu recebo, que é manter o sistema de admissão e o motor mais limpos. Em especial para manter as válvulas e a câmara de combustão mais limpos, porque para limpar essas partes, só abrindo o motor inteiro e é um serviço extremamente caro. Já a gasolina premium, para o meu uso e para a minha moto, não vale a pena. O custo é muito alto e na minha moto não aparece diferença significativa no desempenho ou no consumo. Se eu usasse a moto em competição, se tivesse um motor preparado, remapeado, com filtro esportivo, escapamento dimensionado, talvez valesse a pena. Mas não, esta aqui é uma moto original, então não faz essa diferença. Para o uso comum, é apenas queimar dinheiro. Para fechar, pode usar gasolina comum? Sem dúvida pode. É exatamente a mesma gasolina que a aditivada, só sem os aditivos detergentes. Se você for consumir a gasolina em pouco tempo, não há problema algum. Como eu falei no início, eu mesmo abasteço com gasolina comum quando eu estou em viagem, e o tanque vai ser consumido em poucas horas. Não vai dar tempo de formar goma ou sujar o sistema. E eu também uso a comum se a diferença de preço lá no posto for maior que 20 centavos. Voltando à pergunta do Carlão BRS, ele menciona que sentiu diferença ao passar da aditivada da BR para a aditivada da Shell e depois para a Premium da Shell.
Dá para sentir diferença entre gasolina aditivada e comum ou entre uma marca e outra? Se as gasolinas tiverem na especificação da ANP, não se sente diferença nenhuma entre comum e aditivada ou entre diferentes marcas. Então, se você sentiu diferença ao trocar de gasolina, não é porque uma gasolina é aditivada ou não, é porque uma gasolina que você estava usando ou colocou está adulterada. A adulteração de combustível no Brasil é um problema muito sério e generalizado. Seja em distribuidora desonesta, nos caminhões que transportam a gasolina ou mesmo no posto de combustível, a gasolina pode ser adulterada com um percentual de álcool maior do que os 27% ou com solventes mais baratos. Então, é a adulteração que provoca as diferenças que a gente percebe fácil no desempenho e no consumo. O consumo da moto cai uns 2 ou 3 km por litro. O desempenho piora imediatamente. O motor pode começar a falhar ou apagar em paradas, em reduzidas, em sinal, e também a moto pode demorar mais para ligar. Bom, galera, essas foram as minhas considerações sobre gasolina. Para fazer esse vídeo, eu pesquisei um tanto sobre o assunto. Eu consultei os sites das 3 distribuidoras, BR, Ipiranga e Shell. Eu consultei o novo regulamento da ANP, conversei com engenheiros de petróleo da Petrobras e também com alguns mecânicos que eu conheço. Eu sei muito bem que tem muitas opiniões aí diferentes sobre esse assunto, dos mais variados e respeitados profissionais. Então, fique à vontade para desenvolver a sua própria opinião. Se você gostou desse vídeo, curta ele aqui no YouTube, comente com a sua opinião aqui no campo de comentários e compartilhe ele nos grupos que você participa com os outros motociclistas que você conhece. E assim você vai estar ajudando a fortalecer o canal Rods na Garagem. Quem chegou até aqui, meu muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo do canal Rods na Garagem.